Uma grande preocupação nossa, tanto para pais quanto para a sociedade em geral, nas escolas, é a preocupação do jovem adito, né, a videogames, e que são queixas frequentes nos consultórios. E eu fiz uma viagem recentemente para Nova York e presenciei uma coisa que me chamou muita atenção. Duas jovens de São Paulo estavam viajando, nós estávamos no ônibus de turismo e elas não levantaram o olho nenhuma vez. Elas estavam digitando telefone celular o tempo todo, vendo alguma coisa no computador, né? E não prestaram atenção. O cara mostrava Empire State, mostrava Broadway, mostrava uma série de lugares em Nova York e elas não levantaram. A minha mulher até comentou comigo assim, elas deviam ter ficado no Brasil e acessar a internet para ver Nova York. Então isso é uma preocupação que a gente vê o tempo todo, né? Que às vezes a questão do virtual está substituindo o real. Pensando nisso, a gente achou interessante entrevistar o Dr. Marco Antônio Chaves Gama, que é um pediatra com titulação também em adolescência, um ebiatra, e tem uma pós-graduação em saúde mental, se vivendo esse mundo digital junto com outros autores. Ele escreveu um capítulo aqui. Dr. Marco Antônio, prazer estar aqui com você, né? É um colega de muitos anos. Sim. E vamos falar um pouquinho dessa questão do mundo hoje. A criança, o adolescente e o mundo digital. Como você está vendo isso? O mundo digital, é interessante a gente colocar a importância de coisas muito boas que trouxe para a humanidade, não só do ponto de vista de lazer, de segurança, principalmente desenvolvimento na área médica. Mas o mau uso, o uso excessivo, tem levado a uma série de problemas para crianças e adolescentes. Você colocou muito bem esse negócio das meninas de São Paulo. Nós estamos vivendo um momento de uma sociedade individualista e consumista. Então as pessoas não se interagem mais. E o equipamento, ele é uma forma de vender muita coisa. Então hoje você fica, a sua relação é com o equipamento digital que você está usando e você vai perdendo a habilidade de relacionar com esse mundo e até de enxergar ele, como você bem colocou, de ver as belezas, as coisas interessantes e até as coisas graves que você tem que começar a pensar, de você ter postura, de adotar. Nós estamos agora com esse problema de falta de água, né? Então as pessoas ainda vê até hoje gente lavando calçada. Então assim, você tem que estar mais conectado no mundo real e não só no mundo virtual. Eu percebi no seu capítulo, que eu já conheço, né, já li, que você classifica o pessoal hoje, né, digital. Como é que é essa classificação? Essa classificação hoje é adotada no mundo inteiro. A gente divide o mundo digital em nativos e imigrantes. Os nativos são aqueles que nasceram de 1980 para cá. Então são crianças e adolescentes que eles pensam da forma digital. Tudo para eles é no botãozinho e no equipamento, não tem outra saída, né? E os imigrantes, que somos nós e as pessoas que nasceram antes de 1980. Esse mundo digital ele é tão interessante que vai ser a primeira vez na história da humanidade que a geração sucessora ela sabe mais de um assunto do que a geração que está sucedendo. Isso nunca aconteceu antes. Por outro lado, é muito importante nós, imigrantes, formar uma memória construtiva desse processo nosso. Porque a nossa geração, ela vai acabar. Então nós temos que estimular muito o pensar, uma série de valores para essa memória ficar e os adolescentes e os adultos futuros nativos terem essa referência. Então nós temos que pensar muito nessa memória que nós vamos construir para esses futuros aí, adultos que pensam muito no mundo virtual e estão tendo problemas no mundo Então real. eu sou um imigrante, né? Eu e você somos imigrantes. Então eu trabalho educativo agora com os nativos. Sim, né? Isso é muito importante, porque você está abrindo um espaço de criar memória. A memória vai ser muito importante por causa que vai acabar, vai ter uma hora que só vai ter geração dos nativos. E eles têm que ter a referência, porque cada vez, como essa mídia está evoluindo numa velocidade muito grande, a coisa muito está no apertar. E o tempo de espera das pessoas está ficando cada vez menor. E com isso a irritabilidade, a agressividade, muitas vezes está crescendo. É igual você falou, quer dizer, você apreciar uma paisagem,
esse tipo de coisa, isso nós temos que fazer esse contraponto. A gente percebe, por exemplo, que no livro de psiquiatria, com as classificações de doença, nós temos uma série de adição, né? Sim. Adição, por exemplo, a jogos, mas jogos de cassinos, adição a drogas, ao tabaco, ao fumo, né? A questão das drogas lícitas e ilícitas, né? Isso já é classificado como adição, a questão dos jogos eletrônicos, a questão hoje, a dependência de internet, desde o ano passado, ela entrou no DSM-5, ela é classificada como uma doença psiquiátrica que tem que ser tratada. Então, hoje, a dependência de internet é uma doença. Quer dizer, ela já vem andando há muito, mas agora ela está classificada como doença mesmo. Tá? Dentro da questão da prevenção, quais aspectos a gente deveria estar trabalhando, né? A questão de prevenir isso. A prevenção é o seguinte, a gente começaria nos primeiros 5 anos de vida, que é uma fase que você tem que, é uma fase importante no desenvolvimento da criança, para desenvolver essa relação do afeto, do limite, que são coisas básicas que levam, quando chega no adolescente, um comportamento alterado por falta de ter sido ensinado esse afeto. Eu tenho pacientes, por exemplo, que não abraçam. Outro dia eu conversando com a mãe, ela falou assim, meu pai não me abraçava, eu não ensinei meus filhos a abraçar. Então, essas situações, então você começa nos primeiros 5 anos de vida, dando essas normas da educação e dos limites. Outra coisa que é importante, agora nós temos o marco digital, que ano passado já entrou como lei. É as pessoas divulgarem, né, a sociedade em si, o que é lei, o que é crime, porque agora uma série de coisas é crime já legalizado no Brasil. Por exemplo, Facebook, Instagram, de acordo com o marco digital, permitido só para acima de 13 anos. Abaixo de 13 anos, o que você fizer, o que a criança, adolescente fizer no mundo digital, os pais respondem criminalmente. Então, é interessante. Então, para que você vai dar um smartphone para o menino de 10 anos? Ele não precisa, sendo que ele vai ter acesso a essas coisas. Então, você tem que limitar também a oferta desse material e acompanhar e explicar a lei e a responsabilidade de tudo que ele fizer vai cair sobre o pai e a mãe. Fazer a prevenção da criança abaixo de 2 anos, que é um negócio muito grave, que essas mídias agora chegaram nas crianças abaixo de 2 anos. Então hoje, para o menino ficar calmo, aí você dá a galinha pintadinha, a música, não sei o quê. Então ele faz isso, aperta isso e você vai condicionando. Alguns pais dizem, não, ele já sabe mexer em tudo. Não, você está condicionando. E hoje a Sociedade Pediátrica Americana, ela condena o uso abaixo de 2 anos, porque alguns trabalhos estão mostrando que isso pode afetar o desenvolvimento cerebral dessas crianças. Alguns trabalhos estão iniciando, mas na dúvida a gente tem que evitar esse uso. Eu li isso, inclusive, né, na questão do livro, falando essa questão abaixo de 2 anos. E vi também um clipezinho que eles mostram um menino que não sabe, de repente, passar as folhas de um livro. Vai tudo assim, o dever escolar, ela vai com o dedo, tentando o quê? Acessar alguma coisa, porque ela nunca foi habituada a passar. Ela foi ensinada a fazer isso. Só fazer isso. Ela não sabe, de repente, passar. Quer dizer, você faz um condicionamento. E o desenvolvimento cerebral nos primeiros 2 anos de vida, a criança tem que desenvolver de acordo com a velocidade dela. Então, por exemplo, ela pega um objeto, ela morde, ela coloca, ela muda de posição. Então, assim, ela que vai definindo isso. E não o sistema. Quando você coloca um sistema ali que aperta, ali canta aquilo, você condicionou. Você, na verdade, está achando que ela está desenvolvendo, não, você está fazendo um adestramento do comportamento dela. Uma coisa que a gente percebe é que os pais relaxaram muito, né? Sim. E agora, com essa questão dessa adição, como é que está o tratamento? O que é recomendado? O tratamento, vamos falar o tratamento básico da dependência de internet. Primeiro é o seguinte, não tem como você tirar esse adolescente do mundo digital, não tem jeito, mas nós temos que reensinar ele a usar o mundo digital. Boa parte desses adolescentes que têm distúrbio, eles têm problemas de relacionamento de família. Família às vezes desajustada, família com pouco afeto, então ele fica muito solto, muito sem referência, então ele procura uma outra solução fora da família e acha com o mundo digital. Então, a terapia cognitiva comportamental,
Os 12 passos também, que é usado nos Alcoólatras Anônimos, uma terapia de família e, em alguns casos, você tem que usar medicação junto, porque só isso não dá conta. Normalmente quando tem muita ansiedade, Sim, né, acompanhando normalmente a ansiedade e a depressão está sempre muito presente nesse caso. Tem outros casos, por exemplo, o TDAH, por exemplo, a dependência da internet, um alimenta o outro. Porque à medida que ele consegue coisa no jogo, ele quer andar mais. E o TDAH, com hiperatividade, é tudo que ele quer. Então tem uma série de patologias que elas ajudam também a inserir mais nesse contexto da dependência. Na China, por exemplo, já é um problema de saúde pública, como no Japão e na Coreia, tem situações na China que eles já estão usando tratamento de eletrochoque por causa da quantidade de jovens que estão fazendo eletrochoque como forma de tratamento da dependência de internet. É isso. Agradeço ao Dr. Marco Antônio nessa entrevista. Maiores detalhes nós temos aí no livro, Tá né? certo. E qualquer dúvida, acesse nosso canal, se inscreva e faça perguntas. Muito obrigado.